Olá, pessoal, ficou mais fácil? Vamos agora resolver o nosso segundo exemplo das aplicações de EDO de segunda ordem, sistema massa-mola. Nesse exemplo de hoje, nós vamos tratar de oscilação livre com amortecimento. Então, nós temos a seguinte situação. Se o sistema massa-mola, com uma massa de 2 kg, e uma mola com constante de elasticidade igual a 0,5, é colocado em movimento no instante t igual a 0, no meio em que a constante de amortecimento é igual a 1. Determine a posição da massa em qualquer instante t, considerando a posição inicial, o 0, e a velocidade inicial derivada de u, 0. Bom, então nós temos a seguinte situação. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os dados do nosso problema aqui. Bom, se a gente observar, em momento algum no enunciado, falou de uma força externa atuante nesse sistema. Ou seja, se não mencionou uma força externa, é porque nós temos uma força externa aqui igual a 0. Ou seja, nós estamos tratando de um sistema de oscilação livre. Oscilação livre. Não temos nenhuma força externa atuando. Bom, aí nós temos aqui, olha, uma massa de 2 kg, ou seja, vamos pegar os nossos dados aqui. M, então, vai ser igual a 2. Uma constante de elasticidade igual a 0,5. Então, nós temos que o K, que é a nossa constante de elasticidade, é igual a 0,5. É colocado em movimento no instante t igual a 0, no meio em que a constante de amortecimento é igual a 1. Então, ou seja, o nosso gama aqui, é igual a 1, que é a nossa constante de amortecimento. E aí ele ainda nos fala o seguinte: considerar a posição inicial igual a 0, ou seja, a posição, a condição, o valor inicial que ele nos dá aqui é que a posição no tempo 0 vai ser a posição inicial. E a velocidade, ou seja, para eu achar a velocidade, eu derivo a posição. Então, eu vou ter a derivada de u aqui, olha, no tempo 0, vai ser igual a derivada de 0. Ok? Então, isso aqui foi a condição que o problema nos deu, para poder estar trabalhando. Bom, pegando esses dados aqui, a gente consegue montar a nossa equação. Então, nós temos aqui, olha, nós vimos que a equação que descreve o sistema de massa-mola vai ser M, U derivada segunda, mais a nossa constante de elasticidade aqui, que multiplica a derivada primeira, mais a constante de amortecimento, que multiplica U, igual à força externa. Essa aqui é a equação geral, que nós vimos lá na primeira aula. Ok. Então, agora nós vamos só trabalhar com a nossa substituição. M aqui vale 2, então 2, mais o nosso gama aqui, a nossa constante aqui de amortecimento é igual a 1, não preciso nem escrever, mais a constante de elasticidade é 0,5 U, que é igual à força externa. Como é uma oscilação livre, nossa força externa é igual a 0. Então, tá aí a EDO que a gente precisa resolver. Como a força externa é 0, nós temos aqui uma EDO de segunda ordem homogênea. Ou seja, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é achar a equação característica. Então, nós temos que 2R2 mais R mais 0,5 é igual a 0. Ok. Vamos subir aqui. Isso. Resolvendo essa equação aí, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta vai ser igual a 1 menos 4. Delta aqui vai ser igual a menos 3. Olha só.
Aqui a gente está lidando com uma oscilação com amortecimento, tá vendo? Ó, nós temos uma constante de amortecimento aqui igual a 1, ok? Se é um sistema com amortecimento, o delta aqui traz informação importante para gente. Ou seja, se o delta aqui é menor que 0, nós podemos considerar aqui que nós estamos tendo aqui nesse sistema um subamortecimento. Ou seja, nós estamos numa situação de quase frequência. Ou seja, tem uma pequena força de amortecimento atuando nesse sistema, ok? O delta traz essa informação pra gente. Bom, continuando resolvendo a nossa EDO aqui, olha, o que nós vamos ter? Delta igual a 0, então nós vamos ter raízes complexas conjugadas aqui, vamos calcular então. R vai ser igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Observe que aqui eu já tirei o negativo e já trouxe o número imaginário. Então, nós temos que R aqui vai ser menos 1/4, estou abrindo essa soma aqui, né? Mais ou menos raiz de 3/4 de I. Por que aqui eu abri dessa forma? Para ficar fácil para mim enxergar quem que é alfa e quem que é beta, ok? Para que a gente possa encontrar a nossa solução aqui. Então, logo, olha, a solução dessa EDO, como é que vai ficar? Vou chamar de U aqui, né? Já que a gente está trabalhando aqui com essa posição aqui. Então, U vai ser igual a C1 de E elevada a menos beta, aqui, ó, menos X sobre 4, cosseno de o beta aqui, ó, raiz de 3/4 de X, mais C2 é menos X4, né? Peguei aqui no meu alfa, que multiplica seno de raiz de 3/4, que multiplica X. Ou seja, aqui, na verdade, o que nós tiramos aqui? Achamos a solução da EDO homogênea aqui, que descreve esse sistema massa-mola em questão, ok? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos trabalhar com a condição dada aqui no problema, olha. O que a gente vai considerar aqui? Que a posição inicial vai ser o 0 e a velocidade inicial vai ser a derivada dessa posição inicial, ok? Ou seja, se nós achamos já aqui a nossa posição, primeiro nós vamos precisar derivar isso aqui. Antes disso, vamos trabalhar com a nossa primeira condição aqui, olha. Vou pegar aqui, nós vamos fazer aqui para, né? Vamos escrever aqui. Ok. Para. Aqui nós estamos trabalhando com X, né? Para X igual a 0, nós vamos considerar que o U aqui é igual a o 0. É a posição inicial, ok? Isso aí foi dado lá no enunciado. Vou copiar minha função aqui só para a gente ver de onde que a gente está tirando. U vai ser igual a C1 é menos X sobre 4, cosseno de raiz de 3/4, mais C2 é elevado a menos X sobre 4, seno de raiz de 3 sobre 4, X. Reescrevi aqui só para a gente não precisar ficar trocando a folha o tempo todo, ok? O que nós vamos fazer agora? Substituir os valores aqui, né? No lugar de X eu vou pôr 0 e no lugar de U eu vou colocar o 0. Então, nós temos aqui o 0 vai ser igual a C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Só fiz a substituição da minha condição. Então, eu tenho que o 0 vai ser igual a C1. Ou seja, aqui nós tiramos, então, o valor de C1. C1 aqui vai ser o 0. Observe que não me deu um valor numérico, né? Me deu só a posição inicial ali. Então, vou trabalhar com ela, deixar ela indicada, ok? A outra condição que ele nos dá, ó,
é que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade no tempo, no zero, x igual a zero aqui, é igual à derivada dessa posição inicial. Ou seja, vamos escrever aqui. Então, essa já é a segunda condição para eu achar o C2. Para x igual a zero, eu vou ter que a derivada desse u aí, né, vai ser igual a derivada de zero. Ok? Só fazer essa substituição também. Então, vamos lá. A derivada aqui, vamos achar a derivada primeiro. Nós temos a função aqui que eu já copiei ela aqui, né? A solução que a gente achou. Observe que aqui, olha, eu vou ter um produto e aqui também eu vou ter um produto. Então, eu vou tratar isso aqui, olha, como primeiro e isso aqui como segundo. Então, eu vou ter que aplicar aqui, olha, na hora de derivar, a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. E na hora de derivar o lado de cá, ó, vou ter que fazer exatamente a mesma coisa. Considerar aqui primeiro e considerar aqui segundo. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Lembrando que na hora que for derivar tanto essa segunda aqui como essa segunda aqui, eu tenho função composta. Aqui também eu tenho função composta, né? Ou seja, eu vou precisar aplicar a regra da cadeia na hora que for derivar aqui, regra da cadeia na hora que eu for derivar aqui, regra da cadeia aqui, regra da cadeia aqui. Ou seja, uma derivada um pouquinho trabalhosa, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Isso. Então, eu vou ter a derivada da primeira. Então, eu vou ter C1 menos 1/4. Isso aqui é tudo produto, né? De E elevado a menos x sobre 4 vezes cosseno de raiz de 3/4 de x. Mais C1 E elevado a menos x sobre 4, aqui é vezes a segunda, né? 3/4 de seno de raiz de 3/4 de x. Isso aqui tá derivado primeiro, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas, agora eu vou trabalhar com a outra parte da minha... Deixa eu deixar aqui pra gente ver aqui, ó. Agora eu vou estar derivando essa segunda parte aqui, né? Segundo termo aqui dessa soma. Então, nós vamos ter derivada primeira, vai dar C2 vezes menos 1/4 de E elevado a menos x sobre 4, vezes seno de raiz de 3/4 de x, mais C2, vamos ver se cabe isso aqui numa linha só para não embolar, né? É de menos x4, que multiplica a raiz de 3/4, que é uma função composta, estou aplicando a regra da cadeia, 3/4 de x. Deixa eu ver se pegou tudo aí no vídeo. Opa, aí. Ok? Então, aqui, olha, agora aqui derivando a segunda parte. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Lembrando que eu estou aplicando tanto a propriedade do produto na derivada, né? Como eu estou aplicando a regra da cadeia para derivar essas funções compostas aí. Ou seja, agora é melhorar essa carinha. Vamos lá. Simplificar esses valores aqui pra gente. A derivada, então, vai ser igual. Vou colocar o C1, olha, tem C1 nesse termo, C1 nesse termo. Vou colocar o C1 em evidência. C1, então, que multiplica menos 1/4 de E menos x4, cosseno de raiz de 3/4 de x, menos raiz de 3 sobre 4, E elevado a menos x sobre 4, seno de raiz de 3/4 de x. Coloquei o C1 em evidência. Aqui também eu tenho C2 nos dois termos. Vou colocar o C2 em evidência ali. Só estou melhorando meu resultado, ok? Aqui agora eu já não estou calculando mais nada, não. Só colocando em evidência. É menos x sobre 4, seno de raiz de 3/4 de x, mais 3/4 de E elevado a menos x sobre 4, cosseno de raiz de 3/4 de x. Só melhorei, né? O meu resultado ali, ó. Tranquilo até aí? Joia. Então, vamos lá. Então, aqui agora, olha, agora eu posso fazer minha substituição, já, né? Já fiz a minha simplificação ali, coloquei, juntei ali os termos semelhantes, né? Que na verdade que eu coloquei em evidência. Então, agora eu vou fazer a substituição.
No lugar de o linha, eu vou colocar o linha de zero. Então, eu tenho aqui, olha, o linha de zero vai ser igual a C1 que multiplica. No lugar de x, agora eu vou trocar tudo por zero. Então, eu vou ter menos 1/4 cosseno zero, menos raiz de 3/4 seno de zero, mais C2 menos 1/4 seno zero, mais 3/4 cosseno zero, ok? O linha de zero aqui, então, como é que vai ficar isso aqui? C1 que multiplica 1/4, menos 1/4, né? Mais C2 que multiplica raiz de 3/4, ok? Resolvi o cosseno e o seno aqui, né? Então, nós temos aqui o linha zero, vamos ver aqui, vamos subir aqui no vídeo, vai dar menos, resolvendo esse produto aqui, né? Menos C1 sobre 4, mais C2 raiz de 3 sobre 4. Então, aqui eu vou ter, olha, 4 está aqui no denominador, vou passar para lá multiplicando. Então, tem 4, linha de zero, vai ser igual a menos C1 mais C2 raiz de 3. Esses cálculos aqui, né, aí cada um pode fazer do jeito que achar mais fácil mesmo. Aqui é bem pessoal mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, 4, linha de zero, vai ser igual a menos o zero, né? Já estou substituindo aqui, né? O C1, olha, o C1 a gente tinha calculado lá em cima, não é igual ao zero? Então, eu já estou fazendo a substituição aqui, ó. Deixei para substituir agora no final para não ficar juntando muita informação no meu texto. Deixei para substituir só aqui, olha. Se fosse o valor numérico, já poderia ter substituído, mas como é outra variável, senão vai pesando demais, né? O cálculo. Então, deixei para substituir só aqui. Mais C2 raiz de 3. Então, aqui eu tenho 4, linha de zero, menos aqui vai vir para cá mais o zero, dividido por C2 tá aqui multiplicando, né? Vou deixar o C2 aqui, que é quem eu tô querendo, raiz de 3, vou passar para cá, dividindo. Ou seja, achei aí, olha, como eu tô dependendo aqui de várias variáveis aqui, ó, deixei quieto ali, o meu resultado parou aí. Ok? A minha solução vai estar em função desses valores aí, conforme o próprio enunciado. Então, a minha solução aqui vai ser o quê? U vai ser o zero é menos x4. Agora, eu só estou substituindo os valores de C1 e C2 que nós calculamos, né? Cosseno de raiz de 3/4 de x mais 4, linha de zero, que é o valor de C2 que nós achamos aqui, mais o zero sobre raiz de 3, que multiplica menos x4 seno de raiz de 3/4 de x. Ok. Tá aí, olha, a solução desse nosso problema, desse sistema aqui. Aqui, gente, na hora de resolver, eu acabei usando a variável x aqui, mas eu poderia ter trabalhado também com a variável t, né? Que aqui tá tratando de instante, ó. Poderia ter usado t. Então, aqui no lugar, na hora de fazer a substituição aqui, olha, se no lugar de x aqui usar t, não teria problema nenhum, não. É questão de variável mesmo, de nome que você tá, de notação que você tá trabalhando, ok? Não vai interferir no nosso resultado, não. O que vai acontecer é que no lugar, no resultado final aqui, ao invés de aparecer x, vai aparecer t, ok? Mas a solução é basicamente essa aí. Ou seja, trata-se da resolução de uma EDO homogênea, ok? Achamos a equação característica e o trabalho maior desse problema aqui ficou em quê? Em trabalhar as derivadas aí, né? Porque principalmente nessa derivada, na função que nós chegamos aqui, olha, né, na hora de estar resolvendo a derivada ali, realmente ficou um pouco mais trabalhosa, porque nós temos uma soma, ou seja, nós temos que derivar do lado de cá e depois derivar do lado de lá, e ao derivar, além de ter produto,
nós temos um produto de funções, ou seja, tem que aplicar a regra do produto e nas funções são funções compostas, ou seja, além da regra do produto, nós lidamos com a regra da cadeia, né? Para resolver sair dessa derivada. Então, isso que dá um pouquinho mais de trabalho mesmo, mas aí é só fazer mais passo a passo para não errar sinal ou errar alguma continha mais básica, ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo. Se gostou, curta o nosso vídeo.